Numa noite fria de novembro, Caleb Turner terminou o seu turno no complexo da Hale Industries, em Columbus, Ohio, e caminhou em direção à paragem de autocarro. O vento soprava forte pelo parque de estacionamento, espalhando folhas mortas pelo asfalto. Foi então que ele a viu. Uma mulher estava sentada sozinha no banco, com os ombros a tremerem de soluços silenciosos. Apesar de usar um casaco caro, ela parecia completamente perdida. Caleb não fez perguntas. Simplesmente tirou o seu casaco de trabalho gasto e colocou-o sobre os ombros dela. Depois, afastou-se na escuridão, sem olhar para trás. Margot Hale viu o estranho desaparecer na esquina, a sua silhueta sendo engolida pelas luzes fracas da rua. Ela apertou o casaco em torno de si, respirando o cheiro de óleo de máquina e cedro. Pela primeira vez em meses, alguém a tinha visto chorar e oferecido conforto sem querer nada em troca. Ela não sabia o nome dele. Não sabia que ele trabalhava na cave do seu prédio. Tudo o que sabia era que a bondade dele a tinha encontrado no seu momento mais difícil, e não conseguia afastar a sensação de que algo importante tinha acabado de acontecer entre eles. Caleb Turner trabalhava como técnico de manutenção na Hale Industries há 3 anos. Chegava antes do amanhecer e saía depois de escurecer. O seu trabalho consistia em consertar caldeiras, reparar painéis elétricos e manter a enorme sede a funcionar sem problemas. A maioria dos funcionários nunca reparava nele. Ele usava o mesmo uniforme azul marinho que os outros funcionários das instalações, movia-se pelos corredores de serviço e almoçava sozinho na sala de máquinas. A sua vida existia à margem do mundo corporativo brilhante acima dele. Ele nem sempre tinha vivido assim. 7 anos atrás, ele trabalhava como gestor de projetos para uma empresa de construção em Cleveland. Tinha uma esposa chamada Sarah, uma pequena casa com quintal e planos para o futuro. Então, Sarah foi diagnosticada com cancro de ovário durante a gravidez de Nora. Contra a recomendação médica, ela levou a gravidez a termo, aguentando apenas o tempo suficiente para ver a sua filha dar o primeiro suspiro. Sarah morreu 3 dias depois. Caleb tinha apenas 29 anos, ficou com uma filha recém-nascida e uma dor tão avassaladora que quase o esmagou. Vendeu a casa, deixou o emprego e mudou-se para Columbus para ficar mais perto da mãe. Ela ajudou a criar a Nora durante aqueles primeiros anos impossíveis. Quando ela faleceu de um AVC há 2 anos, Caleb viu-se verdadeiramente sozinho pela primeira vez. Aceitou um emprego de manutenção na Hale Industries porque o horário era fixo e o seguro de saúde cobria as consultas pediátricas da Nora. O orgulho tinha se tornado um luxo que ele já não podia pagar. Agora, com 36 anos, Caleb vivia num apartamento de 2 quartos na zona leste da cidade. Acordava às 4h30 todas as manhãs, fazia o pequeno almoço para Nora, acompanhava-a até a paragem de autocarro e depois apanhava o seu próprio autocarro para o trabalho. À noite, ajudava-a com os trabalhos de casa, cozinhava jantares simples e lia histórias até ela adormecer. O seu mundo tinha se reduzido ao tamanho das necessidades da sua filha, e ele tinha se conformado com isso. Não havia espaço para ambição, nem para querer mais. Havia apenas o dia seguinte, o próximo turno, o próximo momento com a Nora. Margot Hale ocupava um universo completamente diferente. Aos 33 anos, ela controlava um conglomerado industrial de os 3 bilhões de dólares que seu avô havia construído do zero. A Hale Industries fabricava componentes de precisão para empresas dos setores aeroespacial, automóvel e de equipamentos médicos em toda a América do Norte. A sua sede em Columbus empregava mais de 2.000 pessoas, e Margot sabia que era responsável pelo sustento de cada uma delas. Ela nunca tinha desejado essa vida. Ao crescer, sonhava em se tornar uma bióloga marinha. Passava as férias de verão na casa de campo da família no Maine, estudando poças de maré e catalogando espécies em cadernos surrados. No entanto, o seu pai morreu repentinamente quando ela tinha 24 anos, deixando-a como a única pessoa capaz de assumir o comando. A sua mãe tinha se casado novamente e mudado para a Suíça. O seu irmão lutava contra o vício desde a faculdade e não queria ter nada a ver com o negócio. Então, Margot assumiu o comando, trocando microscópios por planilhas e correntes oceânicas por fluxos de caixa. 9 anos depois, ela triplicou a receita da empresa e expandiu para 3 novos mercados. As revistas de negócios chamavam-na de visionária. As conferências do setor imploravam-lhe para fazer palestras, mas o sucesso custou-lhe a sua vida pessoal.
O seu noivado terminou quando o noivo admitiu que se sentia como um funcionário, não como um parceiro. As suas amizades esmoreceram sob o peso dos seus dias de trabalho de 18 horas. Ela morava num apartamento de cobertura no centro da cidade, com janelas do chão ao teto, com vista para a cidade que ela ajudara a sustentar. Na maioria das noites, ela comia comida de takeaway sozinha na sua secretária, observando as luzes lá embaixo e imaginando como seria ser anônima. Na noite em que Caleb a encontrou a chorar, ela tinha acabado de receber a notícia de que o seu irmão tinha sofrido outra overdose. Ele sobreviveu, mas por pouco. Ela correu para o hospital e ficou com ele durante o pior momento. Depois, voltou para o escritório porque um contrato crucial precisava da sua assinatura. Quando chegou à paragem de autocarro, o cansaço e a dor finalmente romperam a sua armadura. Sentou-se com a intenção de ligar para o seu motorista, mas viu-se incapaz de se mover ou parar as lágrimas que vinha contendo há anos. Um estranho deu-lhe o seu casaco. Ele foi-se embora sem esperar gratidão ou reconhecimento. No mundo de Margo, todos queriam algo. Os investidores queriam retorno. Os membros do conselho queriam influência. Os funcionários queriam promoções. Até mesmo as instituições de caridade queriam o nome dela nos seus edifícios. Mas aquele homem não queria nada. Ele simplesmente viu uma mulher sofrendo e reagiu com discrição e decência. Foi um gesto tão pequeno, mas que a perseguiu por dias a fio. Ela guardou o casaco. Disse a si mesma que o devolveria assim que descobrisse quem ele era. Mas semanas se passaram e ela nunca fez o esforço. O casaco ficou pendurado no seu guarda-roupa, uma lembrança de que a bondade ainda existia em algum lugar, além das salas de reuniões e dos balanços financeiros. 3 semanas depois daquela noite, Caleb estava a reparar uma unidade de ventilação no quarto andar quando a viu. Margot Hale saiu do elevador executivo, cercada por assistentes e gerentes. Ela caminhava com determinação, os saltos batendo no chão de mármore e a expressão impassível. Caleb reconheceu-a imediatamente, não como a mulher da paragem de autocarro, mas como o rosto do boletim informativo da empresa. A proprietária, o nome gravado na parede do átrio. Ele voltou a sua atenção para a unidade de ventilação, mantendo a cabeça baixa enquanto a comitiva dela passava. No seu mundo, pessoas como Margot Hale existiam num plano diferente. Elas tomavam decisões em escritórios de vidro, enquanto pessoas como ele mantinham o edifício a funcionar. Não havia sobreposição, nem interseção. A hierarquia era tão fixa quanto as leis da física. Mas Margot olhou na sua direção ao passar. Algo na sua postura chamou a atenção dela. Era a maneira como ele trabalhava metodicamente e o foco silencioso dos seus movimentos. Ela não o reconheceu. O homem na paragem de autocarro era uma sombra na escuridão, sem características e fugaz. Este era apenas mais um trabalhador de manutenção, invisível no seu uniforme azul marinho. Mais tarde naquela tarde, um cano rebentou na sala do servidor no terceiro andar. A água inundou o chão, ameaçando centenas de milhares de dólares em equipamentos. Caleb foi o primeiro a chegar, fechando a válvula principal e iniciando reparos de emergência. Ele trabalhou por 2 horas seguidas, contendo os danos antes que se espalhassem ainda mais. Quando Margot chegou para avaliar a situação, o gerente da instalação já tinha entregue o seu relatório. Uma válvula tinha falhado, explicou ele. Provavelmente um defeito de fabrico, mas enquanto conversavam, um dos gerentes assistentes apontou para Caleb. Ele tinha sido a última pessoa a fazer a manutenção nessa secção, observou o gerente. Talvez tivesse havido negligência. Margot observou o funcionário da manutenção. Ele estava perto do cano danificado com as suas ferramentas, sem dizer nada em sua defesa. O seu supervisor começou a fazer perguntas diretas sobre o seu registro de manutenção. Ele tinha seguido o protocolo? Tinha testado a válvula corretamente? Caleb respondeu a cada pergunta com calma, sem desviar o assunto ou dar desculpas. Tinha seguido o procedimento. Disse que os seus registros mostrariam que o gerente da instalação tinha sugerido uma revisão formal. Pode haver consequências, avisou, olhando para Margot em busca de aprovação. Ela acenou com a cabeça uma vez, sem revelar nada no rosto. A reunião terminou com as decisões adiadas e todos se dispersaram. Caleb juntou as suas ferramentas e voltou para a cave. Ele sabia como essas coisas funcionavam. Alguém tinha de assumir a culpa, e raramente era a pessoa que a merecia. Pensou em Nora e no seguro que perderiam se ele fosse despedido. Pensou em ter de recomeçar aos 40 anos,
competindo com trabalhadores mais jovens por empregos por hora. Mas não entrou em pânico. O pânico era um luxo que só as pessoas com opções podiam permitir-se. Naquela noite, Margot analisou o relatório do incidente no seu escritório. Os registros de manutenção estavam impecáveis. Caleb Turner tinha documentado cada etapa do seu trabalho, tirando fotografias da válvula antes e depois e registrando o número de série do fabricante. Na verdade, a sua meticulosidade sugeria que a falha era externa. No entanto, ela também sabia que as máquinas corporativas raramente se importavam com a verdade. Importavam-se com a responsabilidade, com ter um nome para atribuir a um problema. Ela poderia inocentá-lo com um único e-mail. Alternativamente, poderia ficar em silêncio e deixar o processo seguir o seu curso. Não era seu trabalho intervir em questões pessoais. Nesse nível, o mais sensato era manter distância e permanecer neutra, deixando o sistema funcionar. No entanto, algo a incomodava. Uma inquietação que ela não conseguia definir. Ela foi para casa sem enviar o e-mail. O casaco ainda estava pendurado no guarda-roupa, intocado desde aquela noite de novembro. Enquanto isso, Nora Turner sentava-se à mesa da cozinha a fazer desenhos enquanto o pai preparava esparguete. Ela tinha 7 anos, o cabelo escuro da mãe e a intensidade tranquila do pai. Embora nunca tivesse conhecido Sarah, fotografias dela cobriam as paredes do apartamento e Caleb contava-lhe histórias sobre ela todas as noites. A mãe existia como uma espécie de espírito guardião, cuidando deles de algum lugar tranquilo. Papai, disse ela, sem tirar os olhos do desenho. Por que é que os adultos choram quando pensam que ninguém está a ver? Caleb mexeu o molho, ganhando tempo. O que te leva a perguntar isso, querida? A senhora Patterson, da escola. Ontem, via-a chorar no corredor, mas quando ela voltou para a sala de aula, estava a sorrir como se nada tivesse acontecido. Ele pousou a colher e sentou-se à sua frente. Às vezes, os adultos carregam coisas pesadas dentro de si, preocupações ou tristezas, que não querem sobrecarregar ninguém, então procuram um momento de silêncio sozinhos. Eles deixam isso sair e depois seguem em frente. Nora pensou nisso. É isso que fazes? Todos precisam chorar às vezes. Isso não significa que se é fraco, significa apenas que se é humano. Ela voltou ao seu desenho, aparentemente satisfeita, mas a mente de Caleb estava noutro lugar. Ele pensava na mulher na paragem de autocarro e em como os ombros dela tremiam de tristeza. Naquele momento, ele não a associou a ninguém nem a nada. Ela era apenas alguém que sofria e precisava de um ato de bondade. Agora, porém, ele questionava-se sobre a história dela. O que a levou àquele banco no frio? A quilômetros de distância, do outro lado da cidade, Margot estava sentada no seu closet, segurando o casaco gasto. Ela finalmente olhou para a etiqueta dentro da gola. Não havia nome, apenas uma pequena etiqueta de uma lavandaria local com um número de telefone desbotado. Ela poderia rastreá-lo se quisesse. Poderia descobrir quem a tinha ajudado. Em vez disso, ela cuidadosamente dobrou o casaco e o colocou de volta na prateleira. A investigação sobre o incidente na sala do servidor estava em andamento. Se ela descobrisse que o homem da paragem de autocarro era também o funcionário sob investigação, isso tornaria as coisas muito mais complicadas. Ela ficaria em dívida com ele, e há muito tempo que tinha aprendido que as dívidas emocionais eram as mais difíceis de pagar. Mas o casaco ficou. Ela não conseguiu deitá-lo fora nem doá-lo para a caridade. Ficou no seu closet. E uma pergunta à espera de resposta. Um fio que a ligava a um estranho cujo rosto ela mal conseguia lembrar. A investigação formal inocentou Caleb de qualquer irregularidade. O fabricante da válvula tinha emitido um aviso de recolha 3 dias antes do incidente, mas ele ficou enterrado na caixa de entrada de alguém e nunca foi encaminhado para a gestão das instalações. Caleb manteve o emprego. Ninguém pediu desculpas. Ele voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, movendo-se pelo prédio com a mesma eficiência silenciosa. Mas algo tinha mudado dentro dele. Ele tinha percebido o quão dispensável era aos olhos da empresa e como o seu sustento poderia ser facilmente sacrificado para proteger a reputação de outra pessoa. Ele não culpava Margot Hale especificamente. Na verdade, ele nem sabia que ela tinha estado na reunião. No entanto, agora ele entendia que as pessoas acima dele viviam de acordo com regras diferentes, regras que não incluíam lealdade a trabalhadores como ele. Margot soube da resolução através de um relatório de rotina.
sem demissão, sem ação disciplinar. O assunto estava encerrado. Ela deveria ter ficado aliviada, mas em vez disso, sentiu algo mais próximo da vergonha. Ela não tinha feito nada de errado. Tecnicamente, porém, também não tinha feito nada de certo. A carreira do homem estava em risco, mas ela escolheu a neutralidade em vez da justiça. Depois disso, começou a cuidar dele. Não de forma óbvia e nem de maneira a chamar a atenção, mas ela reparava quando ele passava pelos corredores. Ela aprendeu a sua rotina e os seus percursos pelo edifício. Observou como ele tratava os outros, os trabalhadores mais jovens que o admiravam e a equipa de limpeza que o cumprimentava pelo nome. Percebeu que ele era respeitado não por causa da sua posição, mas por causa de quem ele era. Certa manhã, ela o viu ajoelhado ao lado de um zelador cujo carrinho havia tombado. Os produtos de limpeza estavam espalhados pelo corredor e a mulher mais velha, claramente nervosa, tentava recolhê-los. Caleb ajudou-a a juntar tudo, falando baixinho com ela em espanhol e fazendo-a rir, apesar do seu embaraço. Ele não se apressou, não olhou para o relógio nem tratou o momento como um inconveniente. Simplesmente ajudou. Margot observava da esquina, sentindo algo que não conseguia nomear. No seu mundo, a gentileza era estratégica. Os executivos orientavam os funcionários juniores para criar lealdade. Os doadores faziam doações para instituições de caridade por benefícios fiscais e capital social. Até mesmo a amizade vinha acompanhada de cálculos e da consciência de quem poderia ajudar quem. Mas Caleb agia com uma lógica diferente. A sua gentileza parecia não esperar nada em troca. Ela pegou no telemóvel e enviou uma mensagem para a sua assistente. Descubra tudo o que puder sobre Caleb Turner na gestão de instalações, histórico profissional, arquivo pessoal, qualquer coisa relevante. A resposta chegou em 1 hora. Caleb Turner, 36 anos, contratado há 3 anos. Trabalhou anteriormente em gestão de construção em Cleveland. É viúvo e tem uma filha de 7 anos. Não houve problemas disciplinares. Recebeu excelentes avaliações de desempenho. Mas o contacto de emergência listado é a sua falecida mãe e nunca foi atualizado. Margot leu o resumo 2 vezes. Ele era viúvo, pai solteiro e um homem que tinha perdido tudo e reconstruído a sua vida em torno da sua filha. Ela pensou nas suas próprias perdas, o vício do seu irmão, a morte do seu pai e o seu noivado fracassado. Ela tinha reagido trabalhando mais, construindo barreiras e acumulando poder. Caleb, por outro lado, tinha se tornado invisível, dedicando-se a algo menor e mais precioso do que a ambição. Ela queria falar com ele, queria devolver-lhe o casaco e agradecer-lhe devidamente. Mas todos os cenários que imaginava pareciam errados. Se ela se aproximasse dele na sua qualidade de CEO, ele ficaria desconfiado ou sentir-se-ia desconfortável. Se ela revelasse que sabia que ele a tinha ajudado naquela noite, estaria a admitir vulnerabilidade a um funcionário. O desequilíbrio de poder tornava quase impossível formar uma conexão genuína. Então ela observou-o à distância, aprendendo o que podia sobre um homem que já tinha decidido respeitar. O casaco permaneceu no seu guarda-roupa, um símbolo de tudo o que ela queria dizer, mas não podia. A notícia chegou em fevereiro. A Hale Industries estava a reestruturar a sua divisão de instalações. As atualizações de automação eliminariam 43 cargos nos próximos 6 meses. O anúncio chegou à caixa de entrada de Caleb numa terça-feira à tarde. Era um memorando cuidadosamente redigido sobre eficiência organizacional e posicionamento competitivo. O seu nome estava na lista. Ele leu uma vez, fechou o e-mail e voltou ao trabalho. Havia uma unidade de aquecimento no 6º andar que precisava de atenção. A vida continuava independentemente dos memorandos corporativos. Naquela noite, ele não contou a nora. Fez o jantar, ajudou com os trabalhos de casa e leu-lhe um capítulo de Charlotte's Web. Depois de ela adormecer, sentou-se à mesa da cozinha com um bloco de notas, calculando as suas finanças. Tinha poupanças suficientes para 3 meses, talvez 4, se fosse cuidadoso. O mercado de trabalho estava difícil, mas ele tinha as competências e a experiência necessárias. Ele iria conseguir. Sempre conseguiu. A decisão de aceitar o seu destino foi fácil. Caleb nunca foi do tipo de lutar batalhas que não poderia vencer. A reestruturação foi impulsionada por números e planilhas que reduziram os trabalhadores a meros números. Os seus protestos não adiantariam nada e só tornariam as coisas mais difíceis para os outros.
Era melhor sair discretamente, preservar as suas referências e seguir em frente. Mas Margot não conseguia parar de pensar na lista. 43 nomes, 43 famílias afetadas por uma decisão que ela havia aprovado. Ela revisou cada arquivo pessoalmente, uma prática que o conselho considerava desnecessária, mas tolerava. A maioria eram trabalhadores mais velhos próximos da reforma ou funcionários mais jovens com tempo de serviço limitado. As métricas faziam sentido. O custo humano era mais difícil de calcular. O arquivo de Caleb Turner estava no fundo da pilha. Ela o abriu sabendo o que encontraria. 3 anos de serviço exemplar. Ele era um pai solteiro com uma filha pequena, um homem que uma vez deu o seu casaco a um estranho no frio. Ela poderia remover o nome dele da lista. Uma palavra para o RH e ele estaria protegido. Mas fazer isso seria favoritismo. Era exatamente a corrupção que ela sempre se recusou a praticar. Se ela o salvasse, estaria abusando do seu poder por motivos pessoais e traindo os princípios que a tornaram uma líder eficaz. O gerente da instalação apareceu à sua porta. Ele precisava da sua aprovação final sobre o cronograma de reestruturação. Margot acenou com a cabeça, assinou o documento e viu-o sair. A decisão estava tomada. Caleb Turner receberia a sua indenização por demissão em 6 semanas. Naquela noite, ela sonhou com o ponto de ônibus. Sonhou com um casaco sendo colocado sobre os seus ombros e com a sensação de calor quando esperava apenas frio. Acordou antes do amanhecer, incapaz de voltar a dormir. A reunião sobre a indenização estava marcada para quinta-feira. Caleb chegou vestindo uma camisa limpa, tendo se preparado para a formalidade. O seu supervisor explicou o pacote, a extensão do plano de saúde e os serviços de recolocação profissional. Caleb acenou com a cabeça nos momentos apropriados e assinou onde indicado. Quando lhe perguntaram se tinha alguma dúvida, ele abanou a cabeça. Quando lhe ofereceram tempo para processar a informação, ele agradeceu e levantou-se para sair. Na porta, ele parou. "Quero que saiba que não guardo ressentimentos", disse ele. "Esta empresa proporcionou-me um trabalho estável quando eu mais precisava." O seu supervisor parecia desconfortável, sem saber como responder a este gesto de boa vontade diante da demissão. Caleb apertou-lhe a mão e saiu. A história deveria ter terminado aí. Uma saída tranquila, algumas semanas à procura de emprego e um novo cargo noutro lugar. Mas Margot tinha chegado ao seu limite. Ela tinha o visto lidar com a notícia com dignidade e tinha visto a reunião de demissão no seu calendário, mas não tinha feito nada. Agora, porém, ela não aguentava mais a sua própria inércia. Encontrou-o no estacionamento a carregar os seus pertences pessoais para uma velha carrinha. Ele virou-se ao ouvir o som dos seus saltos no chão de cimento e, por um momento, nenhum dos dois falou. "Sr. Turner", disse ela, "gostaria de saber se tem alguns minutos." Ele pousou a caixa que segurava. "Claro, como posso ajudá-la, Sr. Hale?" A formalidade a magoou. Ela esperava ser reconhecida, algum sinal de que ele se lembrava dela, mas o rosto dele mostrava apenas atenção educada, a expressão de um funcionário dirigindo-se ao seu superior. "Pode acompanhar-me? Preciso de lhe dizer uma coisa." Eles caminharam juntos pela garagem, passando por fileiras de carros reluzentes, até chegarem a uma porta de serviço que dava para um pequeno pátio. A luz do fim da tarde estava vazio, exceto por um banco e alguns arbustos que lutavam para sobreviver. Margot sentou-se. Após um momento, Caleb juntou-se a ela. "Tenho tentado encontrar o momento certo para esta conversa", começou ela. "Não houve nenhum, então estou forçando agora." Caleb esperou sem dizer nada. "Em novembro, recebi a notícia de que meu irmão quase morreu. Eu estava em crise, mal conseguindo funcionar. Acabei numa paragem de autocarro do lado de fora deste prédio, chorando mais do que havia chorado desde o funeral do meu pai. Um estranho se aproximou de mim. Ele não perguntou o que havia de errado. Não tentou consertar nada. Simplesmente colocou o casaco sobre os meus ombros e foi embora. Observei o rosto dele enquanto ele começava a entender. A expressão dele mudou de confusão para surpresa. E, em seguida, para algo mais complicado. "Era você", disse ela. "Só o reconheci semanas depois. Nessa altura, o incidente na sala dos servidores já tinha acontecido, e eu era demasiado covarde para fazer alguma coisa a respeito. Disse a mim mesmo que era melhor manter uma distância profissional. A verdade é que não sabia como enfrentar alguém que me tinha visto tão vulnerável." Caleb soltou um suspiro lento. "Eu não sabia quem você era.
Só vi alguém a passar por uma noite difícil. Eu sei, era isso que importava. Eles ficaram sentados em silêncio. O peso de 3 meses pairava entre eles. Caleb pensou na investigação, no medo que sentira pelo seu emprego e na fria neutralidade dos seus juízes. Margot pensou no seu guarda-roupa, no casaco que guardara e em todas as vezes que passara por ele sem dizer nada. Eu poderia ter te inocentado imediatamente, disse ela. Eu tinha o poder de encerrar aquela investigação com um único e-mail. Mas optei por não o fazer, porque tinha medo que parecesse suspeito. Priorizei o meu próprio conforto em detrimento do teu bem-estar. Desculpa, disse Caleb, refletindo sobre as palavras dela. Ele podia sentir a raiva justificada que surge quando se é injustiçado a agitar-se dentro dele, mas também via a mulher à sua frente. Não a CEO, não o nome no edifício, apenas uma pessoa que carregava a culpa e que finalmente a estava a deixar para trás. Guardaste o meu casaco, disse ele. Ela acenou com a cabeça. Não consegui deitá-lo fora. Tenho muitos casacos desses, não precisavas de o guardar. Eu sei, mas era a única prova que tinha de que aquela noite tinha sido real e de que alguém podia ser gentil sem querer nada em troca. O pátio escureceu à medida que o sol se punha atrás do edifício. Nenhum dos dois se mexeu para sair. Fui reestruturado, disse Caleb finalmente. 6 semanas e eu vou embora. Agradeço por me contar tudo isso, continuou ele. Mas isso não muda a situação. Poderia mudar. Eu poderia reverter a decisão e mantê-la na folha de pagamento. Basta uma palavra minha e está feito. Ele balançou a cabeça. Não quero isso. Se salvares o meu emprego por causa do que aconteceu na paragem de autocarro, a tua gentileza torna-se uma transação. Deixa de ser o que era. Margot esperava essa resposta, mas ouvi-la ainda assim a surpreendeu. Ali estava um homem com todos os motivos para aceitar a oferta e usá-la para garantir um futuro melhor para a sua família. Em vez disso, ele estava a recusar porque isso desvalorizaria o ato original. O que queres, então? Perguntou ela. Ele pensou sobre isso. Quero que as pessoas que estão a perder os seus empregos sejam tratadas com justiça. Elas devem receber uma indenização decente e ajuda real para encontrar novos empregos, não apenas uma carta padrão e um aperto de mão. Isso já está incluído no pacote. O pacote é bom para pessoas que têm opções. Metade desses trabalhadores tem mais de 50 anos. Estão aqui há décadas. Não vão encontrar facilmente um trabalho equivalente. O que quero é apoio real, formação profissional e contactos. Alguém que realmente atenda ao telefone quando ligarem. Margot acenou lentamente com a cabeça. Posso fazer isso. Posso expandir o programa de recolocação, adicionar recursos e torná-lo significativo, em vez de apenas uma formalidade. Então faça isso. Não por mim, por eles. Ela estendeu a mão e eles apertaram-na. Foi um momento estranho, formal, mas íntimo. Um contrato tinha sido selado entre duas pessoas que finalmente pararam de fingir que eram estranhos. A reunião do conselho estava marcada para a segunda-feira seguinte. Margot chegou com uma proposta de reestruturação revista que aumentava o apoio à transição em 40%. Ela passou o fim de semana a rever custos, a identificar reafectações orçamentais e a preparar-se para a inevitável resistência. Victor Chen, o diretor financeiro, levantou a primeira objeção. Os números não batiam certo, argumentou ele. Eles já estavam a forçar os limites para acomodar os pacotes de indenização. Adicionar treinamento profissional e apoio prolongado reduziria as economias projetadas. Vamos recuperar os custos com a redução da rotatividade, respondeu Margot. Os trabalhadores que veem os seus colegas sendo bem tratados permanecem leais. Aqueles que veem os seus colegas sendo descartados começam a atualizar os seus currículos. A discussão continuou por 1 hora. Vários membros do conselho expressaram preocupação com a criação de precedentes. Outros estavam preocupados com a forma como os acionistas iriam perceber isso. Margot permaneceu firme, desviando cada crítica com dados que tinha compilado durante o fim de semana. Finalmente, Richard Hale, seu tio e o membro mais antigo do conselho, falou. Margot, começou ele, conheço-te desde que eras criança. Nunca antes apresentaste uma proposta baseada em sentimentos. O que está realmente por trás disso? Ela considerou desviar a questão, oferecendo mais justificativas comerciais. Mas algo no olhar do seu tio exigia honestidade.
Há 3 meses passei por uma das piores noites da minha vida. Eu estava sozinha, desmoronando, e um estranho me ajudou. Ele não pediu nada em troca, nem mesmo deixou o seu nome. Tenho pensado nisso desde então. Tenho pensado sobre que tipo de empresa queremos ser. Tratamos as pessoas como recursos descartáveis? Ou reconhecemos que todos que trabalham aqui têm uma família e um motivo para acordar de manhã? A sala de reuniões ficou em silêncio. Richard Hale estudou a sua sobrinha com uma expressão indecifrável. O homem que a ajudou, disse ele. Ele trabalha aqui? Trabalhava. Ele está a ser despedido na reestruturação e vocês não estão a tentar salvar o emprego dele. Ele recusou. Ele apenas pediu que tratássemos melhor todos os outros. Richard virou-se para os outros membros da diretoria. Proponho que aprovemos a proposta revista. Todos a favor? A votação foi aprovada por 7 votos a 4, e Margot soltou um suspiro que nem percebeu que estava a aprender. A notícia espalhou-se rapidamente pela empresa. A proposta incluía uma indemnização por despedimento alargada, serviços de colocação profissional melhorados e um compromisso pessoal do CEO para garantir que todos os trabalhadores que saíssem tivessem apoio. Alguns funcionários ficaram céticos, vendo isso como um golpe de relações públicas. Outros ficaram genuinamente comovidos. No departamento de instalações, os trabalhadores que se tinham resignado a um futuro incerto sentiram-se cautelosamente esperançosos. Caleb soube das mudanças através do seu supervisor. Não comentou nem assumiu o crédito. Simplesmente terminou as semanas que lhe restavam, treinou o seu substituto e preparou-se para o seu último dia. Na sua última manhã, encontrou um envelope no seu cacifo. Dentro havia um bilhete escrito à mão e um cartão de visita. Obrigado por me lembrar do que é importante. O casaco é seu sempre que quiser de volta. Guardou o cartão na carteira e deitou fora o envelope. Algumas coisas não precisavam de ser preservadas. Era melhor que ficassem como memórias. Um mês depois, a mídia divulgou a história da reestruturação. Um jornalista de negócios escreveu uma matéria sobre a abordagem centrada no ser humano da Hale Industries em relação às transições da força de trabalho. Margot foi entrevistada, fotografada e elogiada por sua liderança progressista. Ela respondeu às perguntas com gentileza, desviando o crédito para sua equipe de RH. Ninguém mencionou Caleb Turner. Ninguém sabia sobre o ponto de ônibus, a jaqueta ou a conversa no pátio. A história pública era sobre responsabilidade corporativa e uma CEO atenciosa. A história privada era menor e mais complicada. Era sobre 2 pessoas que se cruzaram no escuro e encontraram algo que não esperavam. Caleb encontrou um novo emprego em poucas semanas. Uma fábrica em Delaware estava à procura de um gerente de instalações experiente. O salário era melhor e o horário era mais razoável. Ele e Nora se mudaram para uma pequena casa com quintal. O primeiro jardim de verdade desde que deixaram Cleveland. Ele não manteve contato com Margot. Eles não tinham base para uma amizade e nenhuma maneira fácil de se conectar. Mas às vezes, em noites tranquilas, ele pensava nela sentada sozinha em sua cobertura, carregando fardos que ninguém mais podia ver. Ele esperava que ela tivesse encontrado alguém com quem conversar. Ele esperava que ela não estivesse mais chorando em pontos de ônibus. Numa tarde de sábado na primavera, Nora pediu para visitar o antigo bairro. Ela queria ver Rosa, a neta do zelador que era sua amiga, e ainda morava no antigo prédio. Caleb concordou e eles dirigiram por 3 horas de volta a Columbus. Depois de deixar Nora no apartamento de Rosa, Caleb se viu caminhando em direção ao campus da Hale Industries. Ele não sabia bem por quê. O prédio não lhe trazia nenhuma nostalgia em particular, mas seus pés o levaram até lá mesmo assim. Passando pelo portão de segurança e entrando no pequeno pátio onde ele e Margot haviam conversado uma vez. Ela já estava lá. Ela ergueu os olhos do telemóvel quando ele se aproximou. Por um momento, nenhum dos dois falou nada. Então ela sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele viu nela. Venho aqui às vezes, disse ela, quando preciso de pensar. Não queria incomodar. Não estás a incomodar. Senta-te. Ele sentou-se ao lado dela no banco. Os arbustos tinham crescido desde o inverno e mostravam os primeiros sinais de brotos verdes. Como está o novo emprego? Perguntou ela. Bom, na verdade, está melhor. Nora gosta de ter um jardim. Fico feliz.
O silêncio instalou-se entre eles. Era confortável em vez de constrangedor. Eram duas pessoas que se entendiam sem precisar de explicações. Eu dei o teu casaco para a Goodwill, disse Margot finalmente. Espero que não te importes. Não parecia certo ficar com ele. Caleb acenou com a cabeça. É assim que deve ser. Agora outra pessoa pode usá-lo. Pensei em ti. Quando o doei, refleti sobre como a bondade funciona. Como ela passa de pessoa para pessoa sem que ninguém perceba. Como ondulações na água. Como ondulações na água. Exatamente assim. Ela se levantou e alisou o casaco. Tenho uma reunião do conselho daqui a 1 hora, disse eu. Mas fico feliz que você tenha vindo. Estou feliz por termos feito isto. Ele também se levantou. Cuide-se, Margot. Você também, Caleb. Ela afastou-se, os saltos a bater nas pedras do pátio. Na porta, ela parou e olhou para trás. Ele levantou a mão num pequeno aceno. Ela retribuiu. Depois desapareceu lá dentro. Caleb sentou-se novamente no banco. Enquanto observava as sombras alongarem-se pelo pátio, pensou em Sarah, em Nora e em todos os momentos aleatórios que moldam uma vida. Um casaco dado a um estranho, uma gentileza oferecida sem expectativa, uma conexão formada no espaço entre dois mundos. Ele não sabia se voltaria a ver Margot. Não importava. O que importava era que ela se tinha permitido mudar, que tinha escolhido a compaixão em vez da conveniência, que tinha mostrado que o poder não tinha de significar isolamento, e que ele lhe tinha lembrado que a dignidade podia ser encontrada para além das salas de reuniões, que existia no trabalho silencioso das pessoas comuns. O sol baixou, projetando longas sombras no pátio vazio. Caleb finalmente levantou-se, sacudiu as calças e voltou para o prédio de Rose. Nora estaria à sua espera, ansiosa para contar-lhe tudo sobre a sua tarde. Eles iriam para casa juntos, cantando junto com o rádio e a planear o fim de semana que se aproximava. O calor que ele oferecera naquela noite fria não desaparecera. Simplesmente viajara, tocando a vida de pessoas que ele nunca conheceria e movendo-se pelo mundo de maneiras que ele não podia rastrear. Isso era suficiente. Sempre fora. Ele pegou a filha, ouviu-a tagarelar sobre o seu dia e dirigiu para o oeste ao entardecer. Atrás deles, a torre da Hale Industries estava banhada pela última luz do sol poente, brilhando brevemente antes de desaparecer no crepúsculo. Em algum lugar no último andar, uma mulher que antes era uma estranha, olhou para a cidade que ajudou a sustentar e pensou sobre bondade. Nenhum dos dois iria esquecer. Nenhum dos dois precisava falar sobre isso novamente. A história tinha sido vivida e esse era o seu próprio tipo de final.